Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Reunidos em plena Praça Deodoro, dirigentes da CUT Alagoas trataram das próximas manifestações contra o reajuste da passagem de ônibus aqui da capital. Acompanhe. Olha, a gente está aqui, em frente ao nosso Tribunal de Injustiça, aguardando que ocorra uma resposta em relação ao documento que a gente protocolou na manhã de ontem. O documento é o mandado de segurança para reverter a liminar dada pelo desembargador Washington Luiz, que prevê o aumento da passagem de transporte coletivo de 2,10 para 2,30. Ontem também a gente foi surpreendido por uma entrevista coletiva organizada pela Transpal, onde dados e números foram apresentados, colocando que para os custos e cobrir os insumos relativos ao transporte por parte dos empresários, o preço adequado da passagem seria R$ 2,49 e não R$ 2,30. Então, eles e elas querem colocar nesse sentido que foram, inclusive, bondosos e condescendentes, tentaram amenizar a pancada para o lado da população. Mas, na verdade, isso se trata de uma verdadeira chantagem, dizendo, olha, se vocês mexerem muito nesse assunto, se vocês ficarem aí me incomodando, esperneando, eu vou lá e aumento mais. Nós não vamos nos submeter a nenhum tipo de chantagem. Nós não acreditamos naqueles números que foram apresentados e é mentira que o empresariado vem operando o sistema de ônibus com 20% de prejuízo, porque empresário nenhum leva prejuízo. Começou às 8 horas da manhã, certo? A vigília, com café da manhã, para dar uma empolgação na comunidade, para até sustentar nessa batalha que é contra o aumento das passagens de Maceió. E a expectativa é que durante todo o dia, até sair o resultado do mandato de segurança, venham mais e mais pessoas. O grupo vai continuar sempre pequeno, até para manter o ritmo da vigília. Mas vamos ficar aqui continuando na luta, porque a gente quer que essa liminar seja derrubada. Por isso que a CUT, juntamente com o DCE da UFAL e outras entidades, UNE, UBS, entrou com esse mandato de segurança já para derrubar essa liminar. Então o ritmo dessa vigília é esse. É vir grupos e se manter aqui até que essa liminar seja derrubada. A Transpal, não sei qual é essa justificativa que ela quer vir arrumar, que já foi concedido por essa liminar, que já é abusiva, os 2,30, e a Transporte quer brigar por 2,49, um preço que para Maceió é absurdo. A gente paga uma das quilometragens mais caras do país, a gente é a terceira mais cara do Nordeste, uma das mais caras do Brasil. Então ela quer insistir nessa batalha de aumentar o valor das passagens, que não é viável, não é cabível. O movimento é contra. O movimento estudantil quer o passe livre, quer lutar por um passe livre, porque é possível, existe em outras capitais, como o Rio de Janeiro, por exemplo. O movimento estudantil quer garantir, se caso não seja validado o passe livre, garantir a meia passagem dos estudantes. Então a briga é essa, os trabalhadores insistir num preço menor, porque não é cabível, não é viável, a gente tem uma renda per capita muito pequena. Então os trabalhadores e estudantes, todos os usuários de Maceió, eles sofrem com esse aumento. O objetivo da vigília, primeiramente, primeiro, para começar, desde 2003 não vemos um ato com tamanha repercussão a nível regional, como Alagoas, enfim, né? O ato de ontem foi super positivo, né? Deu para dialogar bastante com tanto os estudantes quanto os próprios trabalhadores que estavam aqui no centro, enfim, né? A gente ficou por aqui fazendo intervenções e foi para o centro, né? Fez com que os trabalhadores entendessem a situação do aumento da passagem, né? E uma outra coisa que a gente deve colocar é o seguinte, que o objetivo dessa vigília é, daqui a pouco, fazer uma reunião para fazer o balanço, né, do ato, enfim, dependendo muito do ato de ontem, né, vai ser o ponto de partida para o que vai acontecer nas próximas mobilizações, né? A gente planeja as próximas mobilizações para, enfim, semana que vem, enfim, né? Devemos, acima de tudo, reivindicar duas coisas: o passe livre para estudantes e desempregados e a segunda, a revogação do aumento da passagem, né? A revogação para 2,10. Infelizmente, a ganância dos empresários
dos ônibus coletivos aqui de Maceió é aberrante. Agora estão com a história de querer aumentar as passagens para R$ 1,49, depois de R$ 2,49. Nesse momento aumentaram para R$ 2,30, né? Maceió tem o quilômetro rodado mais caro do Brasil. Um exemplo, claro, a passagem de ônibus de Maceió é mais caro do que uma viagem de avião, se for ver em relação à questão da quilometragem. Uma viagem daqui para São Paulo, o quilômetro rodado custa 33 centavos. Uma viagem do bairro de Maceió, chamado Vegel do Lago, ao centro de Maceió, custa 75 centavos. Quer dizer, Maceió é uma mãe para os empresários de ônibus, dos ônibus coletivos de Maceió. E ontem foi bastante positivo o movimento unificado, um movimento histórico que conseguiu reunir os movimentos sindicais juntamente com o movimento estudantil no meu ideal em relação à questão da passagem de ônibus aqui em Maceió. Certo? E esperamos que o Poder Judiciário possa realmente trazer o seu papel social que deve para a sociedade, né? Não ficar acumulado com os empresários. Marcamos a vigília aqui hoje, não é, já no intuito de fazer uma avaliação da mobilização de ontem e traçar os rumos futuros dessa mobilização contra o aumento da passagem de ônibus em Maceió, né? Já fizemos uma avaliação ali rápida de que foi vitorioso o ato, foi vitorioso porque foi histórico, porque a luta contra o aumento da passagem de ônibus sempre foi uma luta muito setorial ali, muito segmentada para o movimento estudantil, e ontem a gente teve algo diferenciado, onde a gente teve a adesão dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores da cidade, onde o movimento estudantil com toda a sua unidade vieram aqui ontem para a praça para poder colocar a opinião do porquê sermos contrários ao aumento, de porquê defender o passe livre estudantil e o passe livre para o trabalhador desempregado. A gente vê que a Transpal, que é onde o empresariado do setor se organiza, está tendo uma ofensiva muito grande, inclusive veiculando nos principais meios de comunicação daqui do estado, uma nota tentando ganhar uma adesão da sociedade, querendo justificar o aumento pelo aumento salarial que eles deram para os seus funcionários, o que a gente sabe que tecnicamente isso é uma inverdade, porque mesmo concedido o aumento que eles se propõem a dar é muito acima da inflação, é muito acima do que o PCA coloca, e a gente quer ter uma adesão da sociedade maior ainda. A gente já tem percebido que a sociedade tem sido favorável a essa nossa organização, mas é sempre bom reforçar ainda mais que a gente sabe que a sociedade está apoiando esse movimento, mas que é importante que ela se manifeste também. E que não se manifeste apenas nas redes sociais, que por si só é muito importante, mas que possam também ganhar as ruas conosco, dar uma visibilidade maior ainda para o Poder Judiciário, que foi quem concedeu o último aumento, como também para o Executivo, que já está sendo instalado uma CEI para investigar a Transpal, não é? Para que nós possamos ganhar cada vez mais apoio em torno dessa bandeira. E em entrevista ao nosso programa, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Alagoas, José Balbino, falou sobre a luta da categoria neste início de ano. Confira os detalhes na reportagem de Carlos Henrique. A luta continua porque, infelizmente, os problemas da categoria persistem, a questão da sobrecarga de trabalho, os atendentes comerciais sendo vítimas de assalto por conta da deficiência da segurança e outras questões que envolvem a categoria, e a gente tem cobrado a direção aqui na DR Alagoas, como também em Brasília, e naquilo que, na medida do possível, a gente vai resolvendo alguns problemas, e aqueles que a gente não consegue, a gente tem tentado via justiça, e aqueles que não conseguimos também via justiça, a gente tem feito algumas atividades para tentar resolver esses problemas, para dar melhores condições de trabalho e de vida aos trabalhadores dos Correios aqui em Alagoas. Vocês conferem agora no quadro Eu Quero Ver Cultura uma entrevista realizada pelo repórter Carlos Henrique durante a manifestação contra o reajuste da passagem que ocorreu na Praça Deodoro. Eu sou Bruno Alves, sou estudante de teatro e todos nós aqui fazemos parte do Centro Acadêmico de Teatro da UFAL. Somos todos estudantes universitários de licenciatura em teatro e nós viemos aqui hoje também para protestar contra o aumento da passagem. Vamos fazer uma performance
com relação ao transporte público da nossa cidade. E ali do outro lado tem uns cartazes que nós confeccionamos ontem, resultado de uma oficina de educação popular com Rafael Soriano, ontem, lá do MST, no nosso Semana Acalorada que está acontecendo. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada, e você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. O programa Eu Quero Ver desta sexta-feira termina por aqui. Lembrando que ele vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. E você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do nosso blog, o euquerovercut.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom final de semana e até segunda-feira. A luta se fortalecer, Eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver, Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?